Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e este é o 35º vídeo de Mentes Holísticas. Admirável Mundo Novo. Sim, nós vivemos num mundo novo. Se é admirável ou não, eu deixo para quem está assistindo concluir. É um mundo diferente daquele que estávamos acostumados como seres humanos a viver no século XIX ou mesmo em parte do século XX. Nós temos menos certeza sobre as coisas. Hoje a verdade é uma coisa relativa e o grande risco é se cair num relativismo absoluto. Bem, aqui nós temos um livro de divulgação científica, né, em física, sem tradução para o português. We have no idea. Algo como nós não sabemos de nada, a gente não tem noção. Pois bem, se na física hoje se fala em matéria escura, energia escura, radiações desconhecidas, imagine-se em outras ciências. Nas ciências sociais, por exemplo, nas ciências biológicas, eu não sei o que é vida ainda. Você não sabe o que é vida. Nós sabemos o que está vivo e o que não está vivo, mas não conseguimos definir a vida. Se as ciências sociais acertassem a maioria das coisas sobre as interações sociais, nós teríamos uma economia, né, com uma previsibilidade muito maior do que ela manifesta ter. Pois bem, então a pergunta é, nesse admirável mundo novo, qual é o espaço para aquele modelo de ciência antigo, para aquela ideia de método que vem desde os gregos, passando pelo Renascimento, chegando ao século XIX com tanta confiança? Vamos pegar para comparar e comentar um pouco a tabela que fizemos quando começamos a falar sobre metodologia e história da ciência lá no vídeo 24. Algumas características normalmente atribuídas à ciência. É uma atividade humana, tá certo? Até hoje não nos chegou notícia de ciência alienígena ou não humana. Busca a verdade objetiva, mais ou menos. Existe cientificamente uma verdade objetiva? Dificilmente, porque a verdade científica é transitória, ela depende das teorias disponíveis e as teorias vão mudando com o tempo, vão ficando melhores ou não. É fruto de reflexão? Sim, é verdade. Mas além da reflexão, nos resultados científicos, podemos ter outros fatores. A intuição, um tanto de acaso, é baseada na observação. A tradicional observação direta já não vale tanto. Então, é mais ou menos. Sim, temos observações indiretas. Observamos buracos negros, vírus de forma indireta. E mesmo interações sociais podem ser observadas também indiretamente. É fundamentada na experimentação. Novamente, mais ou menos. Não levamos um buraco negro ou uma sociedade inteira para o laboratório. É quantitativa, expressa na linguagem matemática. Bem, é mais para menos do que para mais, porque modernamente, nós temos muita ciência qualitativa, mesmo nas áreas tradicionalmente quantitativas, como física e química. É aliada do progresso. Bem, aqui temos uma interrogação. O que é o progresso? O que significa o progresso? Se for o acúmulo de conhecimentos ou conhecimentos melhores. Nesse sentido, sim, a ciência é aliada do progresso. Possui um método seguido pelos cientistas. Bem, uma dupla interrogação. Um método só? Um método para todas as ciências? Dificilmente isso pode ser defendido. Seguido por todos os cientistas? Bem, a história também nos mostra que, e muitas vezes, cientistas importantes conseguiram resultados justamente transgredindo alguns elementos importantes do chamado método científico. Muitas características, elas aparecem nos trabalhos de uma forma muito menos importante do que era considerado antigamente. Podemos dizer, então, que a ciência não tem mais um método, se é que alguma vez teve? Não. Nós temos valores. A ciência, ela se desenvolve muito através dos valores. Mesmo que a importância relativa dos valores
vá mudando ao longo do tempo. Então, nós temos, por exemplo, outras características que vão surgindo na ciência moderna e são muito desejáveis, quase que obrigatórias para o trabalho científico. Vejamos algumas delas. Características modernas importantes para a ciência: avaliar e integrar alternativas teóricas, alternativas metodológicas. Hoje é muito comum o cientista trabalhar com vários conjuntos de hipóteses, mesmo várias teorias, ou utilizar métodos diferentes e contrastar os resultados encontrados por cada método. Pensamento crítico. A maior crítica da ciência é a própria ciência. Então, trabalhar de forma científica hoje é estar disposto a rever, né, e a todo momento a reconsiderar, inclusive, resultados já alcançados do seu trabalho. Trabalho prioritariamente coletivo. Ainda temos e sempre teremos os grandes gênios, mas, comparativamente, muito mais trabalhos coletivos estão sendo organizados. Programas de pesquisa bilionários envolvendo centenas de cientistas são comuns de serem encontrados em várias ciências. Saber trabalhar coletivamente, entrar nas conclusões de forma coletiva e publicar seus resultados coletivamente, hoje faz parte da habilidade, principalmente psicológica e social do cientista. Honestidade intelectual, isso é fundamental. Eu posso confiar em alguém que diz antes o que ele pensa sobre o seu próprio trabalho. O Einstein, por exemplo, ele deixava muito explícitas suas convicções e a gente podia dizer exatamente por que ele chegava a algumas conclusões. Atenção às consequências para a sociedade. Sim, a ciência constitui uma ameaça em alguns pontos. Vamos falar de bomba atômica, vamos falar de vírus tratados no laboratório. São muitos os perigos. Então, avaliar as consequências negativas também possíveis de um trabalho científico para a sociedade, isso é função da ciência moderna, sim. Veja que essas novas características tem muito mais relação com a interação entre a ciência e a sociedade, a ciência sendo considerada uma atividade humana, do que a ciência simplesmente ligada à descrição e explicação da natureza, inclusive da natureza da sociedade, no caso das ciências sociais. E isso é bastante interessante, porque nós podemos dizer, sim, que existe valores científicos que hoje estão compondo o método científico de trabalho. E esses valores têm de ser explicitados. Os valores tradicionais, mais técnicos, eles continuam ali, mas de uma maneira diferente, né? De uma maneira integrada com os valores de interação social, né? E de, até, vamos dizer, de responsabilidade social que a ciência deve ter. Então, a concepção de método muda um pouco. Mas o que podemos dizer é que continuamos com um norte para o trabalho científico e uma linha demarcatória entre o que é ciência e o que não é ciência, é pseudociência, é misticismo e tudo mais. Essa mudança de paradigma ela é mostrada, por exemplo, por uma professora brasileira, está aqui a Maria José Esteves de Vasconcelos, tá? E ela aponta 3 características importantes, né, da passagem do paradigma comum, tradicional, da ciência, para o paradigma moderno. Mudança de paradigma na ciência moderna. Nós vamos da simplicidade para a complexidade. Isso significa que mais do que procurar coisas, objetos simples, isolados no espaço-tempo por qualquer outro critério, o importante é encontrar as conexões entre objetos. É isso que significa passar da simplicidade para a complexidade. Nós vamos da estabilidade para a instabilidade. O universo
era visto como estático. Tanto que alguns gregos chegaram a dizer que nada mudava, que era tudo uma ilusão dos nossos sentidos. E Einstein demorou para começar a acreditar num universo mais dinâmico. O universo dele inicialmente era estático. O que nós temos que pesquisar e verificar é como, dentro dessas possibilidades, dessas tendências para a instabilidade, os sistemas conseguem um equilíbrio o suficiente para que eles se mantenham coesos e que nossa vida e tudo mais exista. Essa é a passagem da estabilidade para a instabilidade. Nós vamos da objetividade para a intersubjetividade. Se é difícil dizer que existe uma objetividade absoluta, também é complicado dizer que a subjetividade é tanta que nós não possamos pesquisar alguma coisa que seja verdadeiro ou que seja pelo menos útil e prático para mim e para você. Ou seja, há de ter conhecimento intersubjetivo que eu e você possamos concordar. Isso significa, então, a passagem da objetividade para a intersubjetividade. Esta é a mudança de paradigma. E o que o holismo tem a ver com tudo isso? Bem, o holismo é justamente esta forma de pensar mais ampla, essa forma de procurar as interconexões que normalmente não são vistas, essa forma de ver a complexidade e a tendência à instabilidade, mas um certo grau de controle. O holismo é ver por métodos diferentes, saber que existem realidades que podem ser compartilhadas, mesmo que não sejam exatamente iguais para todas as pessoas ou em todos os fenômenos a serem estudados. E nesse sentido, muitos desenvolvimentos modernos se casam muito bem com o holismo. Eu chamei isso de fronteiras holísticas. E nós vamos começar, o que seria a nossa quarta parte da série Mentes Holísticas, falando dessas fronteiras holísticas, para depois mostrar o desenvolvimento em algumas áreas muito particulares de concepções holísticas bastante aprofundadas. Então, vamos começar na próxima semana com a primeira fronteira holística, a fronteira que a gente conhece pelo nome de cibernética. Até lá!